E aí galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal desse nortista brasileiro viajando pelo mundo. O vídeo de hoje é o primeiro de uma sequência de 2 vídeos da minha viagem pelo Marrocos. O Marrocos é um dos destinos turísticos mais procurados do norte da África. O país abriga uma cultura original dos grupos étnicos que vivem lá há milênios nessa região desértica do continente. E é lá que você também tem a oportunidade de visitar o famoso deserto do Saara, o maior deserto do mundo, que também se estende pelas fronteiras do Marrocos. Nesse vídeo trago comigo por essa viagem que fiz de Marrakech até o deserto do Saara na parte marroquina. Pelo caminho vamos conhecer quem são os berberes ou emazir, etnias milenares dessa região. Vamos passar por cadeias montanhosas e totalmente desérticas até chegar ao deserto do Saara. Pelo caminho te apresento tudo, te conto a história e cultura tão diferente dessa parte do mundo, assim como te dou dica de como fazer o mesmo tour que fiz nessa viagem. Vem comigo para se maravilhar nessa região tão diferente do mundo. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras e a gente fala diretamente do meio do nada. Galera, eu tô aqui no Marrocos, eu finalmente tô conhecendo esse que é um dos países que eu mais tinha vontade de conhecer. Eu tô aqui e nesse vídeo eu tô fazendo um tour. Nesse vídeo eu vou trazer vocês comigo para esse tour que vai me levar até o deserto do Saara. Então o grande final desse vídeo é no deserto do Saara, onde eu vou ver o pôr do sol e o nascer do sol lá no deserto do Saara. Mas eu tive a ideia de trazer vocês em toda a minha caminhada, em todos os lugares que eu vou passar e todas as experiências que eu vou ter, além de muita história, muita cultura e tudo mais que vocês têm direito nesse vídeo de hoje. Galera, olha essa vista, a gente tá subindo a montanha Atlas, olha que coisa incrível, e a vegetação é tudo verdinho aqui em cima, a parte tão desértica lá embaixo aqui é tão verdinho, então, nossa, que vista linda, velho, cada vez a gente vai mais alto, vai ficando cada vez mais lindo. E galera, nesse tour a gente para numa pequena vila que eles vão mostrar alguma coisa que eu não entendi. Uma vila no meio do nada, cara. Parece que eu tô em Marte por causa do meio ambiente aqui. Rochoso, montanhoso. Aqui tá mais de 2 mil metros de altura, muito alto, no meio do nada. E a gente parou numa vila que tem alguma coisa especial nessa vila. Pelo que eu entendi, eles gravaram um filme, se eu não me engano, mas ele vai explicar melhor. E aí a gente só tá esperando a galera aí no banheiro, que a gente vai começar a andar pela vila e o guia, tem um guia que a gente tem que pagar extra, que vai explicar as coisas pra gente aqui nessa vila. E vamos ver o que a gente vai descobrir, um lugar bem bonito, vou mostrar um pouco pra vocês. E tudo aqui tem essa cara com essa cor aqui, galera, muito seco, muito rochoso, e a arquitetura dos lugares é tudo assim, e é tudo feito na pedra. E aí a gente passa em várias e várias vilas como essa aqui, quando a gente tá subindo na montanha. E aí é impressionante que a galera vive no meio do nada assim, velho. E é seco, seco, dá pra ver que não chove há meses aqui. E aqui, ó, vocês podem ver um pouquinho de uma vila berbere. E quem são os berberes? O povo Amazigh, também conhecido erroneamente como berbere, é uma das etnias mais antigas do continente africano. Ela é formada na verdade por um conjunto de diversas tribos e etnias que há milênios vivem em regiões desérticas e montanhosas do norte da África, a parte do continente denominada Maghreb. Os Amazigh estão espalhados principalmente pelos Marrocos, Argélia, Líbia, Tunísia, Mauritânia, Níger, Mali, etc. E algumas das pessoas pertencentes a essa etnia são
mundialmente famosas, como por exemplo o ex-jogador Zidane. No Marrocos, cerca de 70% da população pertence a essa etnia, vivendo nas cidades principais do país, mas também principalmente nas regiões mais desérticas e montanhosas dessa região. Cerca de 30% da população do Marrocos fala a língua Amazigh, que é uma das línguas mais difíceis do mundo, com o nome de Tamazight, mas ela é na verdade formada por 25 diferentes idiomas e cerca de 300 dialetos. Os Amazigh são um povo extremamente resistentes que ainda mantém suas culturas de forma muito viva no dia a dia. Adaptaram-se a uma vida em uma região de clima tão hostil, fazendo comércio, agricultura e pastoreando. Andando por esses países do norte da África, mas principalmente pelo Marrocos, você verá o quão orgulhosas essas pessoas são de fazer parte desse povo e de defender sua cultura, tendo até mesmo uma bandeira própria da etnia, com um símbolo que representa liberdade, a alma desse povo por milênios. E apesar de algumas mudanças ao longo do tempo, deixando de ser tão nômades e mudando sua religião após a expansão do Islã, ainda é uma das marcas mais profundas nos países do norte da África, com seus diversos idiomas, culturas, histórias e modos de vidas únicos, uma prova da adaptabilidade e diversidade da raça humana. Eu espero que dê pra ver bacana, tem uma vila muito bacana lá no fundo. E ele estava explicando que aqui foram gravados vários filmes, como Gladiador, Game of Thrones foi gravado aqui também, alguma das cenas de algum episódio de alguma temporada, o novo filme do Gladiador e também um outro filme que ele explicou que eu não lembro agora, mas foram uns 3 filmes gravados aqui, além de Game of Thrones. E na verdade aquilo ali é um rio que no momento está seco, e a gente vai entrar na vila e a gente pode explorar lá dentro. Vou mostrar para vocês, cara, bizarro, completamente diferente de qualquer coisa que eu tenha visto. Daqui consegue ter uma visão mais perto da vila e do rio que passava aqui. Ele disse que o máximo de tempo que ele viu esse rio seco, o nosso guia, ele é original dessa vila. O máximo de tempo que ele viu seco foi 3 meses e dessa vez está há 6 meses o rio seco. E galera, as informações bem legais sobre essa vila, ele falou agora que ela é do século XI, então olha só como é antiga, né? E ela só tem 8 famílias morando dentro dessa vila. Outras famílias viveram, se mudaram para a parte da frente que eu passei antes, que é a nova vila. E ele estava falando que essa vila, ela era importante nesse rio também no passado, porque aqui era uma parada das caravanas que vêm do deserto e vão para Marrakech. Então eles passavam por aqui e ela se tornou importante porque aqui tinha, ou ainda tem, muito mineral, no caso o sal, e sal era muito importante nessa época, ainda é importante, mas no passado ainda era mais importante do que hoje. Então as caravanas que vinham do deserto paravam aqui nessa vila antes de ir para Marrakech, e por isso ela era tão importante nesse período. E aí a galera vai cruzar o riozinho aqui, ó, para chegar lá na vila, no meio de uma montanha. Espero que vocês curtam essa parte antes da parte do deserto, porque é bem interessante, uma história milenar daqui da galera que vivia, da galera dos povos berberes e outros povos que viviam e transitavam aqui no deserto do Saara, no norte da África. Então exatamente nesse lugar que eu tô agora é onde se encontrava o rio, que ia daquela parte de lá até a outra parte de lá, e hoje em dia ele tá seco por 6 meses, como ele falou. Ele disse que só tem um pouquinho de água aqui, que a gente passou ali, porque recentemente teve o terremoto aqui no Marrocos, que não era em Marrakech, mas era um pouco perto, e por causa do terremoto fez com que um pouco de água surgisse aqui nessa região. Então, olha só como está seco por 6 meses. Uma informação legal é que toda essa vila, que já estamos no alto do morro aqui, ela é feita com lama e como se fosse uma palha. Então, quando aqui é bem quente, chega a quase a 50 graus nessa região no verão, lá dentro fica 28, 26 por causa desse material. Mas ele explicou que é bem caro fazer isso, porque ele precisa sempre ser renovado. Então fica um pouco mais caro, por isso que a galera da Vila Nova, eles fizeram com cimento, mas é muito mais quente quando tá no verão lá. E realmente as casas são bem impressionantes, a arquitetura, o jeito que elas são construídas. Mas é bem parecido com algumas casas que eu vejo no interior da Amazônia. O que vocês provavelmente não conseguem ver é o nome
da vila. E ele tá explicando que Casbah é essa grande casa aqui, que é onde vive a família mais importante da vila. E o nome que vocês veem lá é Xa Ait Ben Adu, alguma coisa assim. E o último é o nome do chefe da vila, o penúltimo é o nome do filho e o antepenúltimo é o nome da família. Então começa assim, família, filho e o dono. É assim que forma o nome da vila aqui nessa região. E ele tá explicando, galera, que bem aqui nesse local é onde o Gladiador foi gravado e tinha a arena aqui. Depois que o filme foi gravado, eles demoliram a arena porque não pode ficar esses cenários fake. Aqui é um patrimônio da Unesco, então tem que ficar preservado. Mas foi bem ali que foi gravado o Gladiador. E aqui alguns dos filmes que foram filmados aqui nessa vila. Como vocês podem ver aqui, tem o Game of Thrones, aquela cena que a Khaleesi... Cadê ela? Que ela taca fogo aqui com o dragãozinho dela naquele exército que ela compra. Aqui tem o Gladiador ali. E aqui tem também Uma Paixão de Cristo. E aqui tem toda a lista de filmes que foram filmados aqui, que é bem longa, muitos e muitos filmes. E o último dele está sendo filmado em 2023, que é um novo Gladiador. And this symbol, you can see it in everywhere. You know this symbol? Freedom. This is the symbol of, because Amazigh is mean free people. Okay, this is why the name comes from this alphabet. Amazigh is mean free people in Amazigh dialect. Okay, this is like a free demonstration. It's a normal paper. So they smell like caramel ice cream. You can smell creme brulee. You know creme brulee? Yeah. Because Muhammad is hungry. It's very cool. And after the colors, they stay fixed forever. And all this painting they draw with sign technique. So the black is the tea with sugar, yellow saffron, the blue is the indigo. And this is the Amazigh letters. For example, if there is someone interested of some painting, possibly write your name in Berber, in Amazigh. Então, galera, o que ele mostrou no fogo lá é uma técnica que eles usam, tem uma específica tintura que eles usam aqui, nos cachecóis que eles usam no deserto, que ele diz que nunca sai depois que tu lava. E eles pegaram essa mesma tinta e fizeram desenhos. Ele disse que no passado essas pessoas usavam essas tintas, na verdade chá, para escrever em pele de animal. E aí eles aqueciam no fogo, quando eles faziam não parecia nada, eles aqueciam no fogo e aí aparecia tudo que eles tinham escrito. E essa mesma técnica, esses dois irmãos que trabalham aqui, eles usaram para fazer esses desenhos. E aí quando ele aquece no fogo, o amarelo e o azul, que são as únicas duas cores que ele pinta, se transformam em todas essas cores que vocês veem aqui. Então, uma técnica bem inteligente que ele disse que só esses dois irmãos aqui fazem. E a vista daqui, galera, incrível. Consegue ver toda a área desértica dessas montanhas daqui do Marrocos. E além dessa paisagem incrível, estou muito feliz por conseguir trazer informações tão bonitas e tão importantes sobre a cultura, sobre esse povo Amazigh que vive há milênios aqui no norte da África. Foram aí o primeiro, segundo povo a habitar essa região, muito antes dos árabes, da cultura árabe chegar por aqui. Então é um privilégio poder trazer a cultura deles para o meu vídeo e esse vídeo vai ser bem legal, culturalmente falando. E galera, o passeio ao deserto do Saara é uma das maiores atrações procuradas por turistas e estrangeiros que visitam o Marrocos. Como eu disse no começo, eu visitei o deserto e fiz isso a partir de um tour. Normalmente, ou você vai de carro ou paga um tour em grupo para chegar lá. Eu agendei e paguei usando o aplicativo Get Your Guide, onde você encontra diversas companhias que fazem esse tour a partir principalmente da cidade de Marrakech. Normalmente o tour custa entre 500 e 600 reais, dura 3 dias. O primeiro em direção ao deserto, com parada em pontos turístico como a montanha Atlas e Vilas Amazigh, uma noite em um hotel nas montanhas e chegada ao deserto no dia seguinte, com estadia de uma noite no deserto. Normalmente você tem a chance de conhecer pessoas de diversos países, paisagens e lugares incríveis e finalizando com o deserto do Saara. Eu particularmente gostei do tour e recomendo caso você não tenha a opção de ir por conta própria. E durante o tour, a gente faz algumas paradas em vilas desses locais e também temos alguns guias que são também parte desses grupos étnicos. Esse daí, por
por exemplo, é o Mulai. Ele contou muito da história e da cultura desse povo. É bem interessante. E galera, faz umas meia hora que a gente tá vindo de carro dessa direção aqui, ó, no meio dessas montanhas vermelhas daqui dessa parte, dessa cadeia montanhosa do Marrocos, e a gente vai ficar no hotel que fica aqui perto e a gente deu uma paradinha para tirar foto. Cara, sensacional. Eu lembrava muito da Capadócia enquanto tava mais cedo nos lugares, mas é muito único, é diferente da Capadócia. A cadeia montanhosa aqui do Marrocos é sensacional, lindo, lindo demais. Eu não consigo filmar, infelizmente, pra vocês todos os lugares que a gente tá passando, porque é uma coisa única, cara. Impressionante a beleza da parte interiorana desse país, assim. A gente tá indo pro Marrocos e pra chegar lá a gente tem que cruzar toda essa cadeia montanhosa que corta todo o país. E aí é cada paisagem linda, cara, desértica, mas com as montanhas gigantescas ao fundo. Nossa, impressionante a beleza desse lugar, olha, impressionante. Eu vou tentar passar o máximo possível, mas infelizmente eu acho que nem 10% do que eu tô vendo aqui nesse lugar a gente vai conseguir mostrar pra vocês, infelizmente, mas olha, lindo. Bom dia, galera, e esse aqui é meu quarto. Eu queria gravar um pedacinho só pra mostrar. A gente parou no meio das montanhas, numa pequena vila, e aí tem cada um teve um quarto. Olha a decoraçãozinha que linda. Tem decoração ali e tem 3 camas aqui, mas eu fiquei sozinho, muita sorte. Bem legal o quarto, a decoração e a cama super confortável, super quentinha. Então, olha, valeu a pena o investimento. Aqui o banheiro, pequenininho, mas bem legal. Então esse aí é o quarto. Bem legal, gostei bastante. Bem confortável. E hoje a gente vai partir para a segunda parte da viagem, que é para o deserto do Saara. E no final do dia a gente vai andar de camelo. E no final do dia a gente vai dormir num acampamento beduíno no deserto. Então a gente fez mais uma parada aqui. Sem dúvida nenhuma esse é um dos lugares mais lindos no Marrocos e um dos mais lindos que eu já vi na vida. É um grande canyon. Então vocês podem ver parede rochosa aqui e aqui. E tem esse rio que vem lá do alto das montanhas, que tem neve em certo período do tempo. E aí depois descongela e forma esse pequeno rio que formou com certeza absoluta esse grande canyon. Cara, impressionante. Na imagem não dá pra ter noção do quão gigantesco é isso. É gigantesco. E é sem dúvida nenhuma um dos lugares mais lindos que a gente viu aqui, cara. E olha que a gente já viu muito lugar lindo aqui. Mas olha só, esse canyon parece muito até aquele canyon que a gente vê nos Estados Unidos, cara. Nossa, os paredões rochosos aqui, impressionantes, olha. Nunca vi coisa igual. Gigantesco, deve ter fácil aqui, sei lá, 500 metros de altura, sei lá, muito alto, muito grande, imponente, cara, lindo, lindo, lindo. Então a vantagem de fazer esses tours, galera, que apesar de sempre pararem em lugares que vão te querer oferecer coisa para comprar, para em restaurante que é um pouco mais caro, mas ele te oferece a oportunidade de parar em lugares tão diversos como esse. Lugares, cara,
pode ver como o Marrocos é diverso. Do deserto do Saara a canyons como esse, a montanhas super altas, que até neve tem, até cidades muito grandes como Marrakech. Então, lotada de gente a todo momento, não é? Então, olha, vale muito a pena, porque olha a paisagem que tu tem ao redor. Que lindo. Tipo, conhecer do Marrocos com toda a sua diversidade, assim, muito lindo. E aí, galera, uma coisa impressionante, quando a gente começa a passar quilômetros e quilômetros de nada ao redor, do nada começa a surgir as dunas do deserto. Do nada, quilômetros e quilômetros de nada, então as dunas começam a surgir lá no fundo do nada. Impressionante. E a sensação de estar a poucos quilômetros do deserto do Saara, nossa, a emoção que eu tô sentindo agora é impressionante, galera. O Saara tá bem ali. Na verdade a gente já tá no Saara, mas as famosas dunas do Saara estão bem ali. Sensação incrível. O deserto do Saara é considerado o maior deserto quente do mundo e o terceiro maior deserto do mundo. Isso porque a Antártica e o Ártico também são considerados desertos, mas de gelo. A palavra Saara significa, na verdade, deserto. Então, quando falamos deserto do Saara, estamos, na verdade, dizendo deserto do deserto. O deserto engloba diversas regiões do norte africano, desde a bacia do Nilo no Egito até as regiões montanhosas do Marrocos, chegando perto do Atlântico pela Mauritânia. Famoso pelas suas gigantescas dunas, o deserto na verdade também tem parte de apenas chão seco e rochas, assim como morros e montanhas bem áridas. Apenas a área do deserto do Saara na África corresponde ao tamanho de todo o continente europeu. E essa região tão inóspita de hoje em dia, até a última era glacial, foi na verdade bem mais fértil e verde, há alguns milênios de anos atrás, contando com vegetação de savana e até bosques. Os estudos sobre o porquê da região ter se tornado um deserto tão rapidamente ainda são diversos. Porém, o período que isso teria acontecido se dá em torno mais ou menos de 5.000 a 10.000 anos atrás. E a gente tá aqui, ó, chegamos na partida com os camelos. E aqui a gente vai começar o passeio com o camelo. Na verdade é um dromedário, não é um camelo, porque só tem uma corcunda na costa. E aí a gente vai começar aqui o passeio em direção ao deserto. Aqui os camelinhos. A gente vai começar. Cara, nunca tinha visto um camelo tão de perto. Parece um rato gigante. Então foi muito legal, cara. A subida é bem difícil. O camelo tem que segurar bem, porque o camelo ele sobe bem com força e é bem alto. Deve ter uns, sei lá, 2,5 metros fácil aqui de altura. Então, bem alto. A galera tudo preparada para ir pro deserto. O meu amiguinho é esse aqui. Vamos ver se ele me ajuda. Cara, que foda tá fazendo isso. O deserto do Saara, indo de camelo. Galera, uma coisa impressionante, cara, a dimensão desse lugar. Aquela duna lá no horizonte, ali, cara, aquilo ali tem facilmente 200 metros de altura, cara. Impressionante a quantidade de areia. Começa bem pouquinho naquela parte e vai subindo, crescendo, muita areia. Forma a duna de areia do tamanho de prédios, cara. Impressionante a dimensão desse lugar, cara. E aí, galera, um pouco assim a gente para pra admirar um pouco o pôr do sol e olhar um pouco ao redor. E olha, indescritível essa paisagem aqui, olha. Olha esse lugar, cara, olha a imensidão disso, olha o poder desse lugar, cara, a natureza, as dunas. Nossa, eu nunca imaginei estar no deserto do Saara. Nossa, é impressionante estar aqui, velho. Indescritível estar no deserto do Saara, velho. Indescritível estar no deserto do Saara. Olha esse lugar, velho. Olha atrás de mim. Que incrível que é isso. Que incrível.
Olha a beleza do pôr do sol lá no fundo, mas foi super rápido, tipo, durou 5 minutos e já tava terminado. Mas olha só no horizonte a beleza desses pôr do sol. E olha essas cores, galera. Nossa, o sol já se pôs, tudo vermelho, laranjado, amarelo. É uma das coisas mais lindas que eu já vi, parece uma grande pintura. Escutaram isso? O silêncio desse lugar. Não tem um ruído. Além das pessoas no fundo, outros turistas. Impressionante. Bom dia, galera, e aqui já é cedinho, na verdade não é tão cedinho, são 7 da manhã, mas o sol demora um pouco para nascer aqui. E a gente está indo pro outro lado da duna encontrar os camelos, porque a gente vai fazer uma caminhada de camelo para ver o nascer do sol. Esse aqui é nosso acampamento, não fica tão distante assim da cidade, que é onde começam as dunas, mas dá para ter uma ideia de imersão assim dentro do deserto já, porque começa lá e tudo isso aqui é duna, e aqui pra frente só um gigantesco deserto. Então, dunas que não acaba mais. Vamos ver as imagens que a gente consegue agora nesse nascer do sol. Então, galera, esse aqui é o acampamento que a gente fica antes de deixar para ir pro deserto. Bem legal, eu esqueci de filmar a minha tenda hoje que a gente tava dormindo, mas eu mostrei por fora. Mas bem interessante aqui o acampamento que a gente tá, tudo feito com esse material de... eu acho que é de cimento, mas eles cobriram para ficar uma coisa mais tradicional. Mas como vocês podem ver, exatamente aqui já começa o deserto. E galera, daqui eu vou terminando o meu vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de ver um pouco do deserto do Saara comigo. Foi uma experiência incrível estar aqui e ver esse lugar tão mágico, tão milenar, tão cheio de história e cultura que é o deserto do Saara. Espero que vocês tenham gostado de ver todos os lugares que a gente passou e todas as informações que eu passei para vocês. Tentei passar um pouco da cultura e da história desse povo tão genial e tão milenar. Então, se você gostou do vídeo, deixa o teu like, recomenda para um amigo. Se tu já é inscrito e se tu ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal, que isso ajuda demais o meu canal a crescer. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Juniors da Fronteira, diretamente do deserto do Saara, aqui no Marrocos. Até a próxima aí, tchau!